Muito bem, então, uma boa tarde, pessoal. Agradeço aí a presença. Vamos dar início ao curso de Valuation. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Não está abrindo. Ué, deixa eu ver se consigo. Tem que ver se não tem que dar permissão para ele conseguir comprar. Ah, agora foi. Agora foi. Não, Agora tinha deu certo. lá ele, né, mas... Vamos ver aqui. Maravilha. Tá. Deixa eu ver se eu consigo reduzir a tela do... Aqui. Vou fechar ela. Acho que funciona melhor. Bom, o curso é chamado de Caminho do Holder, né? Era o nome antigo que se tinha na liga, não sei se continua ainda, se simplesmente Evaluation agora, né? Mas o conteúdo é o mesmo, tá? Então, a aula 1, nós vamos trabalhar 11 aulas, sendo 11 com conteúdos e mais uma que seria a 12ª, que seria daí a apresentação da avaliação de vocês, né? Então, a ideia é escolher uma empresa para fazer a avaliação, tá? Vocês podem decidir se querem todos fazer uma única empresa, cada um faz a sua avaliação e depois trocam ideias para ver se ficou adequado, ou o ideal seria cada um escolher uma empresa diferente e aí fazer a comparação, né? Pegar no mesmo setor, identificar qual a que está melhor para compra ou para venda, né? Para operação, né? De longo prazo ou de curto prazo. Bom, esse aqui é o plano de estudos, a gente basicamente segue o material do Damodara. O Damodara é um professor famosíssimo na área, que é titular, desde que eu conheço a trajetória dele, né, na New York University. Então, ele tem vários livros, inclusive é o que a gente vai utilizar como base. Aqui vocês podem ver que está em inglês o material original, mas eu me dei o trabalho de traduzir. Nas próximas lâminas vocês vão ver que a gente vai ficar pulando do inglês para o português. Para vocês terem... eu não quis tirar o inglês, né, para vocês terem uma fonte fidedigna, né, de onde veio as informações. Tá? Esses links aqui vocês conseguem assistir no YouTube, as gravações originais, tá, do curso dele. Então, esse curso que vocês vão assistir, que é feito em 11 aulas, né? No caso do Damodara, são 20 encontros, e é um curso que a última vez que eu verifiquei está sendo ofertado na New York University por $85 mil, né? Então, para vocês terem uma ideia do valor do que vocês estão tendo de informação, e o quanto vale isso no mercado, tá? E estão tendo de forma gratuita, né? Então, eu peço que tentem se dedicar, né, e tirar o melhor proveito possível. Além do vídeo do lado, está descrita a sessão, né, e também qual é o capítulo do livro que vocês vão encontrar para cada uma delas. A gente não vai abordar as 25 aulas, né? Vocês podem ver que são 25 encontros. Nós reduzimos para 11, é um por semana, 1 hora por semana, né?
No caso do curso original, seria um curso intensivo, normalmente uma semana, o pessoal vai para lá e aí fica uma semana ou até menos, 3 dias, e encerra o curso. Pagam US$ 85 mil. Bom, o que é valuation? O que é uma avaliação, né? Nada mais é do que a avaliação de investimento em empresas, né, para mensurar o seu valor. Tá? E aí, então, o que é um valor? Né? Isso aqui está no dicionário do Aurélio. É a qualidade de quem tem força, vigor, né? Ou qualidade como determinada coisa é estável em maior ou menor grau, né? A preço que os indivíduos têm por uma determinada coisa. Então, a preço. O valor nada mais é do que o quanto a gente estima, né? A gente olha, nós brasileiros, e num linguajar gaúcho, arregala os olhos, né? Então, se a gente vê com bons olhos, né, porque tem valor, agora se passa desapercebido na nossa visão, é porque nós não percebemos o valor, né? Então, um negócio vale o quanto dinheiro você será capaz de obter com ele. Aqui já é uma outra definição, um pouquinho mais técnica, em que está atrelado com o que a gente vai ver ao longo do semestre, né? Então, quanto eu consigo extrair de dinheiro de um negócio é o que ele vale, tá? Então, é o potencial de um negócio em função de expectativas de geração de resultados futuros. Já é um conceito mais técnico. E se traduz em termos atuais, ó, os benefícios econômicos futuros. Então, a gente vai trabalhar muito com fluxo de caixa. E aqui começa a diferença entre finanças e contabilidade, né? Em que a contabilidade ela analisa os efeitos passados, enquanto que finança analisa os efeitos futuros, né? Então, eu avaliar uma empresa usando o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, né? Eu não vou ter um valor do que ela vale no futuro, mas sim do seu passado, né? O que ela já acumulou de riqueza, né? Tá? Então, quando a gente fala em valuation, a capacidade de eu ganhar dinheiro dela no futuro. Então, qual é o futuro dela? É um bom futuro. Tá? No inglês o pessoal chama de goodwill, né? Esse aqui seriam os livros que a gente vai utilizar, estão os rostinhos dos nomes mais famosos aí. Esse senhor à esquerda aí de vocês é o Awash Damodaran, que é um professor lá da New York University. Ele é um indiano, né? Naturalizado americano, que fez toda a sua carreira nos Estados Unidos. E ele tem esse livro aqui, vocês encontram para fazer download também, tem aí o pessoal na Liga que tem cópias, né, PDF, para vocês terem acesso. O livro impresso, ele dá cerca de 900 páginas, tá? Do lado está a tradução, tem o mesmo livro, só que edições mais antigas em português. Aí de 900 páginas sobe para 1.200 em português, né? E mesmo sendo maior, ele tem menos conteúdo. Vocês vão achar mais conteúdo no livro original, né? Porque na compilação em português ele é adaptado, né, para o nosso idioma. E aí tem alguns exemplos que foram extraídos, né, retirados. Tem esse outro livrinho aqui, que é um livrinho didático, lúdico, né, para aqueles que estão iniciando, e aí traz poucos cálculos, poucos exemplos, né? Tem 200 páginas, também do Awash Damodaran, tá? Mas é um bom livro para iniciar, o pessoal que gosta de ler livros, né, de autoajuda, de autoincentivo, o pessoal gosta muito disso na Liga, né? Como Pai Rico, Pai Pobre, tem outros que o pessoal costuma ler, agora não me lembro o nome. Tem esse livro aqui do Asaf Neto, que para mim é o principal nome no território brasileiro, né?
Ele é professor, ex-professor, agora é aposentado, né? Ex-professor, ainda dá aula em MBAs, né? Eu fiz um MBA com ele na USP, em finanças e em controladoria, né? E para mim é o principal expoente ainda vivo no Brasil. E ele tem esse livro muito interessante, quem puder comprar. É um livro conciso, deve ter umas 250 páginas, e é muito interessante, tá? Tem esse do Simonês, que já nos deixou, era um professor da PUC, não está mais entre nós, né? Foi para outro plano. E tem esse livro aqui muito interessante para quem gosta do Excel, né? Então, para iniciantes, trabalhar com Excel. E aí ele faz um paralelo, mostra o exemplo e vai mostrando como planificar isso em planilhas de Excel, né? Como um exercício, aprendizado excelente. Tá? São professores também, né? O Wilker e o Serra, se não me engano, é da Universidade do Rio de Janeiro, né? E o outro é dono de uma boutique financeira, né? Então, a reprodução do Awash Damodar, as lições, é a primeira sessão, que é o que a gente vai abordar hoje, ó. Então já entrando no tema. Ele apresenta a lógica, né, para fazer uma avaliação, bem como questões de viés, de complexidade e incerteza que atormentam uma avaliação. Tá? Então ele abre o curso com essa imagem, né, mostrando 1000 camundongos se atirando d'água. Né? E aí ele traz essa expressão aqui dos Stalendruck, né, que em português significa assim, ó, uma centena de camundongos não pode estar errada. Está todo mundo indo, né, é feito manada, como a gente chama no Brasil, né, aí você vai também, né. E aí o Stanley Druckenmiller traz essa imagem, essa segunda frase, né, pensávamos que estávamos no topo da oitava, quando na verdade estávamos no inferior da nona, né. Então, isso significa que, em vez de estar vendido, deveria estar comprado. Né? Falando em linguagem técnica, né? Ele pensava que estava no topo, quando na verdade estava na entrada, estava no momento de entrada. Para quem não conhece Stanley Druckenmiller, esse cidadão aqui, né, é uma das lendas do mercado financeiro, que ele é reconhecido por ter sido, por mais de 12 anos, o principal gestor da Quantum, do George Soros, né, que você já deve ter ouvido falar no George Soros, um dos maiores investidores do mercado financeiro. É um húngaro, de origem judaica e que migrou fugindo da guerra para a Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos e fez fortuna nos Estados Unidos, né, operando no mercado financeiro. E o braço direito dele era esse cara, o Stanley Druckenmiller, né, que durante 30 anos consecutivos ele gerou de renda não menos do que 30% ao ano. Então, nunca entregou um retorno negativo. Né? E estou falando em dólar, onde a taxa de juros no mercado americano é 2, 3% ao ano. Né? Ele conseguia entregar 30%, né, em dólares. Né? Pensar que a Selic agora está o quê? 14,75, né, ao ano. E é em reais, né? Que é uma ilusão. Né? Vai converter para dólares, isso some. Tá? Então, durante esse período, ele nunca entregou um ano negativo e ele tem a façanha memorável de um único trader fazer $1 bilhão em uma única jogada, né? O maior trader do século. Isso em 1992, na famosa Quarta-feira Negra, né? Em que a bolsa inglesa teve um baque, caiu mais de 15% o preço da libra esterlina, e aí ficou conhecido como o homem que conseguiu quebrar o banco da Inglaterra. Né? Por conta disso, tem um videozinho ali que eu coloquei o link embaixo, que é bem didático, interessante para olhar em português, né?
de 5 minutos contando essa Quarta-feira Negra, e que explica muito da história, como o porquê que os ingleses nunca adotaram o euro e hoje estão fora da zona do euro, né? Então, para quem é economista ou gosta de economia, é interessante conhecer um pouco sobre isso, porque a história, ela nada mais é do que a mestra da vida, né? Ela mostra o futuro, então ela se repete, né? E a gente está vivendo agora os ciclos econômicos, ciclos políticos, né? Bom, alguns mitos, né, sobre valuation. Mito de que existe um valor verdadeiro, né? Isso é um grande mito. A verdade é que toda avaliação ela vai ser tendenciosa, ela depende muito de quem está nos pagando, tá? Então, se eu estiver do lado do vendedor ou do lado do comprador, eu vou estar assumindo um viés, né? Então, essa aqui que é a verdade, tá? Uma boa avaliação fornece estimativa precisa de valor, também é outro mito. Não há uma avaliação precisa, né? O retorno da avaliação é maior quanto menos precisa for, né? Quando eu tiver incerteza, né? Quando eu tiver turbulência no mercado, maior vai ser o retorno. Como é exemplo dessa Quarta-feira Negra que eu contei para vocês aí, né? Em que um único trader teve um lucro de 1 bilhão, né? Outro mito, quanto mais quantitativo o modelo, melhor a avaliação, né? É uma grande falácia. Vocês que, talvez alguns de vocês façam economia, se fala em modelos parcimoniosos, né? Em que seriam modelos mais simples, normalmente são os melhores, eles são menos complexos, tá? Basicamente, a gente tem 3 tipos de avaliação, de acordo com o Damodara. Avaliação intrínseca, que é o tema do nosso curso. Avaliação relativa, que é o que vocês estudam em análise fundamentalista. E a avaliação por sinistros, que o nosso projeto ainda da LMF não aborda, nem tangencia, simplesmente passou uma borracha, né? Não se fala nada sobre derivativos, tá? Que é uma grande falha até então, pessoal aí de curso do departamento de formação, né? Procurar investigar sobre isso aqui, tá? Mercado de opções, aí a parte de opções reais, né? Que extrapolam opções financeiras. Então, até então, vocês têm análise técnica, que ela é grafista, né, muito mais grafista, e análise fundamentalista, né, o que a gente tem explorado na LMF, e agora no curso que vocês estão fazendo, que é a avaliação intrínseca, tá? Que basicamente é um fluxo de caixa. Vocês todos já viram isso no ensino médio, perdão. Fluxo de caixa, né? Taxa de juros compostas, aí montar um gráfico, achar o valor presente, aí tem lá os fluxos de caixa com uma taxa de juros, né? E aí você tem um valor. Esse valor é chamado de valor intrínseco, né, que está sendo colocado, né? Lá em matemática financeira, vocês chamam de value, present value, né? VP, present value. Present value nada mais é do que o valor intrínseco do que de um negócio, né? Olhando o futuro do negócio, né? Tá? E aí, então, eu tenho que estimar o N, qual é a vida do negócio, né? Eu tenho que estimar uma taxa de juros, né, que vai ser representado muitas vezes, né, para vocês entenderem, começando por baixo, né, o ROI, Return on Equity, tá?
que num limiar seria o mesmo que a gente vai usar para avaliar em uma empresa, que é chamado de WACC, né? Que é Weighted Average Cost Capital. Tá? E eu tenho que estimar os fluxos de caixa que ela vai gerar nesse futuro, para daí trazer para valor presente. É só isso aqui. É a avaliação intrínseca. No entanto, atrás disso aqui tudo, traz isso aqui, o livro do Damodara tem 1.200 páginas. Né? Então é uma Bíblia. Tá? Eu posso falar de Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, terminou. Mas posso abrir a Bíblia, e a Bíblia tem daí 1.300, né, páginas para ler, e aí eu vou virar um estudioso, posso virar como o caso de vocês, aí, um profissional da área, posso virar um filósofo, como é o meu caso, virar um doutor da área, né? E aí isso vai crescendo, e você vai entendendo o que tem por trás dessa figurinha simples aí, tá? Bom, as abordagens de avaliação que existem, né? Tem um modelo de fluxo de caixa livre descontado, então, que é o que a gente vai ver. Tá? É a essência do valor intrínseco, o valor justo de um negócio. O EVA, que a gente já vai ver na próxima aula. O modelo de avaliação por múltiplos, que a gente não explora aqui. Vocês, na verdade, veem isso em análise fundamentalista. Tá? Modelo de fluxo de dividendos descontados, aqui a gente vai ver. Vamos ter uma aula de dividendos. Né? Eu posso avaliar um negócio pelos dividendos e não pelo fluxo de caixa dela. Né? Isso vai depender da posição que eu estou, se eu sou um investidor, se eu sou um acionista. Né? E parece que não tem diferença, mas tem bastante diferença. Ou se eu sou um banqueiro, vou emprestar o dinheiro para a empresa, eu estou em posição diferente, ou se eu sou o gestor da empresa, né? Eu sou o CFO da empresa, né? O Chief Financial Officer, como era o caso desse cidadão aí que a gente acabou de apresentar, né? Lá da quarta-feira negra. E modelo de opções reais, né? Aqui é mercado de opções, que é quando eu considero uma carta na manga, né? Um coringa, uma carta que vale mais do que uma carta comum, né? Eu vou contar um pouquinho sobre no final da aula. Bom, abrindo essas abordagens, né? Aqui são 6, antes eram 3, virou 5, agora que já são mais, ó. Já tem 2, 4, 6, 11 formas de avaliação. Se vocês procurarem na literatura, vão achar centenas, né, de técnicas diferentes para mim avaliar uma empresa. Tá? O mais simples dela é o valor contábil, olhar o balanço de uma empresa, né, pegar uma padaria, né, quero avaliar uma empresa. Tem muito disso, avaliar um imóvel, né? Tem muito engenheiro civil que vive disso, fazendo avaliação, tem que fazer curso, tem que ter certificação, aí pode operar como avaliador para uma caixa, para fazer para liberação de financiamentos, né? Até automóveis, tem muito disso, você avaliar um automóvel, quanto vale um automóvel. Né? Então, você olha o passado, né? O valor contábil seria a forma mais simples de começar a avaliar, né? O valor contábil ajustado, então daí que a gente olha não só o passado, mas tentar atualizar com fatores econômicos, né? Avaliação relativa com múltiplos de mercado, que é a essência da análise fundamentalista que vocês aprendem, e também com múltiplos de transações. Qual é a diferença de um para o outro? Um olha índices de mercado, como a questão de market value em relação ao market book, né? Então o valor de mercado em relação ao valor contábil, tá? Analisa o preço da ação em relação ao lucro, são múltiplos de mercado. De transações eu vou olhar para dentro da empresa, né?
umbigo da empresa, liquidez, endividamento, estrutura, atividade, tá? Também vocês aprendem em análise fundamentalista. O fluxo de caixa descontado, então a gente vai ver que existem diferenças, tem fluxo de caixa para o acionista, de dividendos, né? Eu posso ser um investidor e que nem tem muita gente em Santa Maria que vive de rentista, né? Que tipo de renda? Renda fixa, títulos do tesouro, tem muita gente em Santa Maria que investe em poupança, tem muita gente que investe em imóveis, aí vive de aluguel, né? Um rentista nada mais é do que viver de dividendos. Eu posso comprar ações para viver de dividendos, é um rentista, tá? Assim como em renda fixa. Então, é uma forma diferente de eu avaliar a empresa. Eu tenho que pensar no quanto vão me pagar de volta. Tá? Já no fluxo de um acionista, eu posso ser dono da empresa e nunca receber um dinheiro, mas estou vendo o patrimônio crescer, né? Por exemplo, uma Tesla, que historicamente não paga dividendos, então o pessoal compra e nunca vem dinheiro de volta, né? E ainda assim, você olha, vale uma Babilônia de dinheiro, né? Principalmente empresas do setor de tecnologia, não pagam dividendos. E aí, então, o pessoal coloca o dinheiro lá para nunca mais receber de volta, né? Então, é uma forma diferente de investir, tá? Fluxo de caixa para investidores, qual é a diferença do acionista para o investidor? O investidor ali, normalmente, ele é um majoritário, né? Ou seja, ele compra o negócio inteiro, tá? Tal como em mergers and acquisitions, né? Ou fusões e aquisições. Isso é muito comum para você avaliar. E aí você vai avaliar a empresa de uma forma diferente do que se fosse um acionista ou um rentista. A expectativa é diferente, tá? Então, é um fluxo de caixa diferente. O fluxo de caixa residual, como o caso do EVA, tá? O valor presente ajustado, que é outra técnica que a gente vai tangenciar, vai ver rapidamente, porque o nosso curso é um curso breve, né? São 11 horas, isso não é nada. O mercado financeiro, tem gente no mercado financeiro que trabalha 11 horas por dia, né? Então isso não é incomum, e vocês vão ver em um semestre inteiro, tá? Então é muito pouco. E outras formas, o valor de mercado, também bastante comum, né? A história dos camundongos, então quanto o mercado está disposto a pagar, né? Quanto a manada está disposta a pagar é o que vale. E opções, né? Mercado de opções e de derivativos que a gente não opera, não analisa, né? E é um mercado muito grande, profissional, extremamente técnico. Tem prêmios Nobel, né? Uma matemática bastante profunda, até para quem for matemático. Mestre, doutor na área de finanças, de engenharia financeira, né? Bom, as bases para avaliação, então toda abordagem, toda avaliação, né? Ela segue premissas, tá? Que é a percepção de que o mercado são ineficientes. Então, se eu quiser ganhar dinheiro no mercado financeiro, ele tem que ser ineficiente. Como assim? Para mim conseguir extrair dinheiro, porque se ele for eficiente, todo mundo sabe o valor, né? Você não iria chegar num supermercado e pagar 10 reais por uma cerveja sabendo que o dono do mercado comprou por 2. Né? Você iria querer pagar 2 também, né? Tá? Então, a gente tem que assumir que o mercado ele é ineficiente. Uma das suposições, né, é que de tempos em tempos essa ineficiência ela é corrigida. Tá? Essa aqui é uma das suposições. Então, eu olho o preço e digo assim, tá barato. Por que tu acha que tá barato?
Porque eu fiz uma análise, né? Qual análise? Pode ter sido uma de valor intrínseco, e aí, que é o que a gente chama de valor justo, né? E o valor justo está dizendo que deveria valer mais do que o mercado está avaliando, né? Então, você aposta que o mercado vai se autocorrigir, né? E vai tender ao valor justo daquela empresa. Se isso não acontecer, você nunca vai realizar lucro, né? Okay? Se ele não se corrigir, ele ficar sempre na ineficiência, ele vai ficar sempre com valor abaixo do valor justo e você não vai conseguir ganhar dinheiro, né? Bom, a avaliação de fluxo de caixa, o que eu preciso fazer, né? Ela tem como base filosófica que existe um valor intrínseco, né? E para isso eu tenho que montar um fluxo de caixa, eu tenho que estimar a vida de uma empresa, que é o N, o meu fluxo de caixa, estimar os fluxos de caixa durante essa vida, que são as flechinhas para cima, tá? Até o fim da vida N, e estimar a taxa de desconto, que é o que vocês aprendem lá como sendo I, né, na matemática financeira. Tá? Só que lá no ensino médio, para passar no vestibular, já vinha no enunciado qual era a taxa, qual era o N e qual era o valor do fluxo de caixa. Agora nós aqui vamos aprender como determinar isso. Qual é o valor do fluxo de caixa? Qual é a vida dessa empresa? Né? A maioria das empresas morrem em 1 ano, 2 anos. Tá? Pegar no Brasil, pesquisa do Sebrae, qualquer pesquisa aí, vocês vão ver que 90%, 95% das empresas em 2 anos fecham. Então eu vou entrar na onda da startup. Né? Agora tem muitos summit. Né? Qual é a probabilidade de eu ganhar dinheiro com uma startup? É ínfima. Por quê? Porque é uma empresa pequena. Qual é a probabilidade de uma empresa pequena quebrar, fechar? 90%, 95%, 99%, de em 2 anos ela não está mais viva, né? Então meu fluxo de caixa iria até 2 anos. Mas tem empresas que são centenárias, né? Pegar uma Coca-Cola, uma General Motors, né? Tem empresas do período das grandes navegações, a que é tida como a mais antiga do mundo, tem 1500 anos, né, lá em 500 depois de Cristo, que é uma construtora no Japão, né, especializada em construção de templos. Então, que expectativa de fluxo de caixa, né? 1500 anos, eu pago o estudo dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, né, durante 50 gerações, se eu investir nesse negócio. Né? E aí eu estou tentando mostrar para vocês a importância de saber o valor do N, né? Qual é a vida, né, dessa empresa. Né? Porque a empresa ela nasce, cresce e morre, né, que nem nós. Mas tem algumas que são Highlander, né? Uma avaliação relativa, que eu vou passar brevemente, o que a gente tem eu preciso de ativos idênticos para fazer uma avaliação relativa. Né? Pegando comparáveis, né? Então pegar múltiplos de mercado, como eu acabei de mencionar, né? Preço sobre lucro, valor de mercado sobre valor contábil, né? E aí tem uma sopinha de letras que vocês podem usar, né? E aí não é fácil achar uma empresa idêntica, né? Outra empresa que seja idêntica a que eu estou analisando, para saber se ela está cara ou se está barata. Tá? E avaliação por opções, também uma tradução literal seria reivindicação contingente. Qual é a base filosófica? Que eu não posso, eu não devo comprar uma opção, né, um ativo, se eu não conhecer uma opção. Um evento incerto,
como esse caso que eu abri a aula contando, né, da Quarta-feira Negra, eles analisaram o mercado e viram que havia duas opções: ou o Banco Central travar o preço da libra esterlina, fazendo recompra de moeda, né, de libra esterlina, para manter o preço dentro da banda cambial estabelecida, ou deixar cair, né, jogar a toalha e deixar cair o preço, né, e deixar livre o mercado. Tá? Então, você tem duas opções. Chegou numa estrada e aí você tem dois caminhos, ou vai para a esquerda ou para a direita, né? E no caso do Jorge Soros ali e do seu assessor, né, eles escolheram o caminho certo, né? Então, eles viram essa opção como sendo uma escolha necessária, né, pelo Banco Central inglês, né? Portanto, eu entender quais são as opções de jogo na mesa, né, que os jogadores têm, né, faz uma diferença muito grande para a gente extrair riqueza, né, da mesa. Okay? Então, eu conhecer as opções de jogo, tá? Tentando traduzir para vocês, né, numa linguagem mais coloquial, né, para entender o que seria uma opção, né? Exemplos de opções, tá? Uma empresa problemática que está endividada, né? Ela pode optar por se recuperar, fazer empréstimos, entrar em concordata, e pode adotar a opção de fazer liquidação da empresa, né? Encerramento, vender os ativos. Tá? Os ativos valem mais do que o negócio, né? Então tem muita gente que faz isso. O desmanche da empresa. Exemplo, em Santa Maria tem muito desmanche de automóveis, né? Sucata. Então, você desmanchar e vender por partes vale mais do que o ativo completo. Então, você manter a empresa vale menos do que vender por partes, né? É uma opção. E aí você pode chegar e liquidar ela, pode comprar a empresa. Está falida. Quem que compra um negócio falido? Né? Você olha, o pessoal salta fora, né? E aí muita gente entra nesse momento da falência, né? Porque percebe que a parte ali de dentro vale mais do que o todo unido, né? Tá cheio de histórias, de cases, até filmes famosos, né? Que eu me lembro agora, vocês já devem ter visto Pretty Woman, né? Uma linda mulher, e tem lá o Richard Gere, aí ele é um grande magnata, né? Que casa com uma mulher do job, né? E aí, o que ele fazia? Desmanche de empresas. Desmanche de empresas, né? Então, ele forçava a liquidação das empresas, né? E aí depois desmantelava ela, né? E vendia por partes. Tá? Então, tem muito disso, né? Tá? Outro exemplo, você pode ter uma patente, né? Uma opção. Aí você analisar uma empresa que está com um preço alto, né? Mas a patente que ela tem vence esse ano. O ano que vem ela não está protegida. Ou pega um outro negócio que tem 30 anos para ser explorado com patente pela frente. Né? Então, isso dá margem para você fazer resultado. Né? Em suma, tá? Embora exista centenas de modelos e métricas, tá? As mais comuns são a avaliação que a gente vai aprender, que é essa avaliação intrínseca, que nada mais é do que o
valor present value, né? Valor intrínseco, o nosso fluxo de caixa. O valor relativo, que vocês aprendem lá em análise fundamentalista, né? E vocês vão ver aqui que ela tem limitações de aplicação, né? Tá? Isso aqui é normalmente quando eu quero decidir um negócio rápido, né? Estou na frente do meu cliente, eu sou o comprador, ele é o vendedor, e aí eu tenho que tomar uma decisão rápida, tem outros concorrentes que estão interessados no mesmo negócio, né? Já no valor intrínseco, eu vou analisar longo prazo, né? Perspectiva de longo prazo, eu ficar com aquele negócio. E o mercado de opções, né? Então, as três abordagens, elas podem produzir valores diferentes. Tá? Uma diz assim, ó, compra. A outra diz assim, vende. Né? Então, você tem que saber em que momento vai utilizar cada uma delas, né? Tá? Mais ou menos como ir para uma guerra, né? Os Estados Unidos entrou contra o Irã lá e levaram os bombardeiros, mas além de levar os bombardeiros, levaram os porta-aviões, né? Além de levar os porta-aviões, até canivete, né? Se vocês olharem, eles levaram canivete também. E tem bomba atômica, né? Então, depende da situação, do momento, eles vão usar uma ou outra. E essa é a ideia, tá? Dependendo do contexto que eu estou, uma técnica é melhor ou pior do que a outra. Ah, vou usar uma bomba atômica. Beleza. Tá bom, vai matar o inimigo. Eu vou morrer também. Né? Então eu tenho que escolher a arma certa no momento certo. Tá? Então há um tempo e um lugar para cada abordagem. Bom, a primeira aula é essa, né? Já se foi aí 1 hora rapidinho, tá? E vocês estão tendo aula com um filósofo, né? Um professor, um doutor, no Brasil a gente chama doutor, é um filósofo. E tanto que no exterior a palavra doutor é PhD, né? Que é PhD em inglês, filósofo, em doctor, né? Então, vai ter muita explicação por detrás, né, do porquê que as coisas acontecem assim, né? Não é objetivo, que nem vocês jovens são acostumados, né, se ligar no YouTube e dizer, compra tal ação que amanhã você vai ganhar R$1.000. Tá? Não é essa a ideia do curso. É você achar o valor justo, né? Valor de longo prazo, né? Então, é diferente a tomada de decisão, tá? Feito. Passo a palavra